Olá, gente! Vamos falar sobre radioatividade. Bom, mas o que é a radioatividade? A radioatividade é a atividade espontânea de certos átomos de emitirem raios a partir de seus núcleos instáveis, muito energéticos em relação à quantidade de prótons e nêutrons, a fim de se estabilizar. Tais elementos pesados podem liberar as radiações alfa, beta e gama, todas ionizantes. Porém, no que tange aos prejuízos para os seres humanos, possuem classificações diferentes. A radiação alfa traz danos pequenos aos seres humanos, podendo ser detidos por uma folha de papel. A radiação beta tem o poder médio de penetrar a célula, podendo ser detido por uma chapa de chumbo de 2 milímetros. A radiação gama é a que tem o poder de ionização maior, e ela pode ser detida por uma chapa de chumbo de 5 centímetros. É importante ressaltar que o tempo de exposição e a potência da radiação podem ser vitais para o surgimento das doenças que afetarão o indivíduo. Entre essas doenças, podemos citar a leucemia, radiodermatite, pneumotite por radiação, conjuntivite. Em casos que a potência da radiação e o tempo de exposição são muito altos, pode causar até câncer, como no caso de Chernobyl, que vamos falar daqui a pouquinho. Houve casos de câncer na tireoide, e tudo isso causado pela exposição à radiação. Bom, mas agora que já sabemos um pouco mais sobre radioatividade, podemos nos perguntar: como foi descoberta? Quem a descobriu? Qual é a história da radioatividade? Henri Becquerel, membro de uma família de 4 gerações de físicos de renome, tinha grande interesse pelas áreas de fosforescência e fluorescência moleculares. Com experimentos utilizando urânio, Becquerel chegou à conclusão de que a radiação penetrante era originária do próprio elemento e não tinha relação com o fenômeno da fluorescência. Essa radiação, que inicialmente ficou conhecida como raios de Becquerel, foi chamada de radioatividade pela polonesa Marie Curie em 1898 e logo passou a ser investigada por vários nomes da época, tais como J.J. Thomson, e também por vários cientistas em começo de carreira. Dessa forma, em 1900, pouco tempo após as descobertas de Becquerel, o físico neozelandês Rutherford e o físico francês Pierre Curie identificaram de forma independente e quase simultaneamente 2 tipos distintos de emissões oriundas dos elementos radioativos. Essas radiações foram denominadas de partículas alfa e beta. No mesmo ano, o físico francês Paul identificou outra espécie de radiação eletromagnética, que também era emitida por estes elementos, que denominou radiação gama. Vale destacar que, ao longo dessas descobertas, vários físicos adoeceram ou até mesmo morreram por conta da exposição à radiação, pois não se tinha o conhecimento dos danos que a radiação poderia fazer a nossas células, como temos o conhecimento hoje. Mesmo assim, ainda ocorrem acidentes radioativos, e um dos mais emblemáticos acidentes radioativos, que foi o mais grave acidente nuclear da história, ocorreu em Chernobyl, em 26 de abril de 1986. Na atual Ucrânia, a explosão de um dos 4 reatores da usina nuclear soviética de Chernobyl lançou na atmosfera uma nuvem radioativa, desencadeada por uma reação em cadeia fora de controle. A força da explosão fez com que não só o local fosse afetado, mas também a parte oeste da antiga União Soviética e todo o norte e centro da Europa. Entretanto, 3 dias após a explosão, nenhum comunicado havia sido feito pelo governo soviético. O acontecimento só foi assumido após a Suécia ter detectado altos níveis de radiação no sul de seu país. O total de mortos diretamente relacionado ao acidente no reator foi de 31 pessoas, devido à participação direta no combate aos incêndios da unidade. Outros 237 foram hospitalizados e muitas pessoas foram expostas à radiação. Além disso, houve várias mortes indiretas relacionadas à exposição à radiação. Contudo,
Com a ajuda de helicópteros, começou-se a jogar sobre o reator toneladas de uma mistura de areia, argila, boro e chumbo. Isso serviu como uma tampa para cobrir a antiga usina. Apesar disso, essa é uma medida temporária, pois a estrutura não é resistente. Uma observação importante é o conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo seja reduzido à metade da atividade inicial. Para vocês terem uma ideia, a meia-vida do urânio é 4,5 vezes 10 a 9 anos. Isso são muitos anos para que a atividade radioativa deste elemento seja reduzida somente à metade. E agora que já sabemos tudo sobre radioatividade, esse foi o vídeo.